Parecia que eu ia passar para outro planeta, aí ficava assim. Era essa dancinha que eu estava fazendo. Mas aí eu comecei a dar a descrição aí de um ataque espiritual, né? Daí o pessoal, o pessoal começou a dizer: Sim. olha, quem é o doutor Deronir? Vai se apresentar agora. Então Pois vamos é. lá, doutor. A palavra é Então, sua. eu, eu sou um ser em evolução, né? Bem, eu estou psicólogo, né? Já há 35 anos. Estou hipnólogo já há 46. Eu trabalho desde os meus 15 anos, né? Eu tive a sorte de ter um professor aos 13 que fazia hipnose, né? Nos piqueniques, e quem entrava mais fundo era eu, né? E devido a entrar tão fácil, eu tive um curso de parapsicologia, de hipnose, quando eu tinha 15 anos, né, aí ele fez um teste lá e eu ganhei esse curso também. E ali, na época, eu despertei para hipnose, meditação, auto-hipnose, e comecei a praticar. E isso me direcionou diretamente para o curso de psicologia, que aí eu me formei aos 28 anos, né? E sempre gostei mais, assim, da área da transpessoal e Jung, né? Essa abordagem espiritual, que na verdade, na universidade, havia uma certa negação dessa parte mais espiritual, mas já nas pós-graduações, principalmente em transpessoal, então isso foi muito enfatizado, né? E aí nós vemos que existe todo um processo de emergência espiritual, momentos assim que as pessoas passam por uma série de dificuldades e que pode estar relacionado justamente à questão da espiritualidade. Bem, então uma coisa que é interessante na abordagem que eu faço da ansiedade hoje, a ansiedade, existem três tipos de ansiedade, né? Primeiro, a ansiedade natural, né? Que ela está ligada aos perigos reais, está ligada ao nosso instinto de preservação. E ela nos coloca em contato assim com vamos dizer assim, com as oportunidades também, né? Porque quando há alguma coisa tá vindo para nós como uma demanda, nós já podemos nos preparar. Então ela é uma coisa boa nesse sentido, né? Agora aí a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Ou seja, quando ela se torna tóxica, né? Aí vem todos aqueles problemas que a gente sabe, né? Que tem uma série de sintomas, né? Sintomas físicos, taquicardia, a respiração que desregula, os pés frios e por aí uma série de coisas que acontecem, né? E aí, claro, quando a ansiedade se torna muito forte, vem a síndrome do pânico, né? E a ansiedade, no sentido psicológico, ela é sempre assim uma apreensão, um medo do futuro, né? Uma percepção do futuro como um cenário negativo, de maneira que a pessoa sempre fica, digamos assim, fica no estado de tensão, né? E isso, claro, que baixa a imunidade, isso nos deixa frágeis de várias maneiras, nos predispõe às fobias. Aí vem o estresse pós-traumático, né? Que é quando um trauma já aconteceu. Como eu fiz uma live com uma pessoa de Israel, e ela colocou que durante 12 dias houve, digamos assim, aqueles ataques, né, dos mísseis, né? E era continuamente. E a cada certo período caía algum míssil na cidade, né? Porque eles têm uma forma de detectar no espaço e tal. Bom, aí nós entramos, ela entrou em contato comigo assim, né? Já tinha passado umas 2 semanas da situação e ela estava sem conseguir dormir. Até nós fizemos uma hipnose, ela, faz horas que eu não durmo tão bem, né? Agora, o que acontece? O estresse pós-traumático parece que a coisa está acontecendo agora. E isso pode acontecer em menor grau, às vezes alguém te chateia, tu diz alguma coisa, tem
uma situação que não ficou bem, e parece que aquilo está acontecendo agora, e o negócio vai passando e a pessoa fica, e pode ficar muito tempo, né? As primeiras vezes que se falou nisso foi quando os soldados voltaram do Vietnã, daí estavam andando na rua, assim, passava uma moto de descarga aberta e pop, o cara se atirava no chão e começava, né? Então, o estresse é uma âncora, o estresse pós-traumático, que faz com que a pessoa reviva aquele momento, né? Bom, agora, aí chegamos no tema da espiritualidade. Existe um outro tipo de ansiedade. Um outro tipo de ansiedade que nós chamamos de ansiedade sagrada. E com o que está ligada a ansiedade sagrada? A ansiedade sagrada, ela está ligada justamente ao sentido e ao propósito de vida, né? Então, como é que é isso? A pessoa, ela vivencia, na verdade, aquilo que nós chamamos de transcendência, né? E isso está ligado aos aspectos assim mais subjetivos, né? Aspectos mais elevados da nossa vida. Então isso está ligado à finitude da vida, por exemplo, um certo medo que a pessoa vivencia, né? E esse medo, digamos assim, está ligado, na verdade, ela tem uma relação com esse medo, mas na verdade a ansiedade sagrada está ligada ao autoconhecimento, né? E quando a pessoa não vivencia isso, essa conexão com a transcendência, ela entra numa espécie de vazio existencial, né? Então é muito importante que a pessoa desenvolva essa conexão com a ansiedade sagrada, no sentido de que ela possa perceber, né, exatamente que tem uma relação com a espiritualidade, né? E na medida que ela começa a entender qual é o seu sentido e o seu propósito de vida, aí ela então ela encontra um lugar para essa ansiedade sagrada, né? Então acontece muitas vezes que a pessoa, por exemplo, no espiritismo se diz que a pessoa precisa se desenvolver, e quando ela não se desenvolve, né, ela tende a ter uma ansiedade mais tóxica, que é isso que nós falamos antes, né? Agora, na medida que ela vai dando um espaço, então, para a ansiedade sagrada, ela se conecta, então, com a dimensão da transcendência, né? A dimensão da espiritualidade mesmo, né? Então, existe até um livro que eu gostava muito, né, na adolescência, chamada Fernão Capelo Gaivota. Não sei se alguém já leu, e foi feito um filme também, né? E nesse filme, Fernão Capelo Gaivota, aparece assim uma gaivota que ela sempre queria voar mais alto, enquanto as outras estavam ali, digamos assim, só se alimentando e se batendo e tal. Fernando Capelo Gaivota queria voar cada vez mais alto e descobrir os limites do voo. Claro que isso é uma metáfora, mas tem a ver com descobrir um sentido maior para a vida, né? Não sei se você acompanhou essa época, que esse filme foi muito... Nunca vi esse filme. Não Na conheço, verdade, mas o mesmo é sucesso que O Segredo fez agora, nos anos 70, Fernando Capelo Gaivota fez, né? Nessa época eu tinha 4 anos. 70 não era nem nascido. Eu já estava... Verdade? Sinto muito. Pois Mas é. é interessante, né? Interessante. A ansiedade, ela tem muitos aspectos, né? Muitos pontos, né? Isso, A gente está falando aqui muito de desbloqueio, né? sim. E com certeza, né, doutor, o bloqueio está muito ligado à ansiedade, né? Porque as pessoas se bloqueiam porque não conseguem, né? E gera uma ansiedade antes de ir em frente, na verdade, não é isso?
exatamente. Deixa eu só ver se... É só descer um pouquinho, isso. Isso mesmo. Uhum. Então, na verdade, esse desbloqueio ele é necessário porque muitas coisas criaram condicionamentos na nossa vida, né? Muitos traumas, muitas frustrações, muitos sofrimentos que às vezes nós podemos trazer até mesmo de outras encarnações, né? E Sim. também da nossa ancestralidade. Hoje, com as constelações familiares, né, nós vemos que Uhum. tem muita coisa que está relacionada ao desalinhamento dos sistemas, um emaranhamento, situações que ocorrem quando algumas leis naturais elas são rompidas, né? Por exemplo, quando existe um desequilíbrio muito grande entre dar e receber, né? Aí gera uma série de problemas. Então existe uma ordem nas constelações familiares, né? Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta aqui que a constelação familiar, onde entra na mediação judicial? Pois é. Então, existe hoje alguns juízes, né? Existem alguns juízes que utilizam a constelação antes de uma situação difícil entre famílias, principalmente, né? E aí, ao fazer a constelação familiar, ao fazer todas as pessoas perceberem o sistema, isso harmoniza muito. E depois do processo, em vez de ficar uma briga, as pessoas assimilam melhor, entendem que aquilo é o que Sim, podia acontecer, né? sim. Uma pessoa Ah, perguntou aqui, essa aqui, ó, a Marleci perguntou, né, que eu estava falando do ataque espiritual. Sim, Marleci, pode ser ali algum espírito, alguma coisa, né? Tem que entender isso, tá? Aí a gente tem que conversar para saber o que que é isso, né? uhum. Aí a Janete perguntou assim, ó, constelação familiar entra mediação judicial? Sim, agora tem, Entra. né? Sim. Então existe um juiz na Bahia, inclusive, né, que ele costuma fazer um trabalho de constelação em cada uma das questões que ele trabalha. Isso permite que a pessoa compreenda que existem algumas leis que, uma vez que isso seja alinhado e reconhecido também situações, injustiças que aconteceram, onde pode entrar mortes, onde pode entrar abortos, onde pode entrar uma série de coisas que aconteceram que ficou, é como se a lei do karma, né, ela vai se manifestando e passando geração a geração. E às vezes pode se manifestar, alguém se suicida ou mata alguém, e 2 ou 3 gerações depois se manifesta um problema, uma esquizofrenia, por exemplo, uma coisa assim, né? Então, muitas coisas que não eram resolvidas pela psicoterapia, né? A maior parte das psicoterapias não resolvia, né? As constelações trazem isso. Também a gente sabe que existe um trabalho com as vidas passadas, né? E eu já atendi muitas pessoas assim, que na medida que ela foi trazendo e entendendo quais eram as grandes lições que ela tinha que aprender, a coisa foi se harmonizando, né? Que a Sim, Laísa diz, tomo remédio para a ansiedade há 8 anos, né? Sertralina. sertralina. Minha vida parece que parou, a tristeza também em mim, perseguindo, tomo clonazepam para dormir. Pois é, há momentos que é necessário os remédios, porém, aí tem as abordagens de cada um. Eu respeito outras abordagens também, mas eu entendo assim que mesmo se a medicação sozinha, ela não vai ajudar a pessoa de uma forma completa. Ela pode criar um certo controle, né? Mas ela precisa realmente fazer um trabalho com a consciência. E aí que entra a psicoterapia. E tem muitos psiquiatras que são conscientes disso. Às vezes eles trabalham essa questão terapêutica, mas muitas vezes eles conduzem isso, né, para terapeutas, para hipnólogos, né? Sim, Aonde e pessoas, enfim, que trabalham mais com essa consciência, porque nós precisamos, assim, num processo terapêutico de um certo tempo e precisamos descobrir também, né, quem trabalha com várias ferramentas, como eu trabalho, né, a Adriana também, trabalhamos com sim. várias ferramentas, então a gente faz uma combinação, né,
de ferramentas para trabalhar com uma determinada pessoa. E é interessante que eu, quando estou atendendo um cliente, às vezes eu sinto uma inspiração maravilhosa e às vezes se apresenta uma técnica, esses dias até se apresentou uma técnica que eu nunca tinha feito e as ideias vieram e foi fazendo e foi maravilhoso. Aí chegou um outro cliente, né? E eu pensei, não, vou aplicar aquela técnica. Não sentia força nenhuma, parecia que aquilo não, né? Então a gente sente assim num certo momento e a intuição nos leva. E eu lembro que essa cliente, assim, a maneira como eu combinei os recursos naquele momento foi totalmente diferente. Surgiu como uma nova maneira de trabalhar. Já daí outro cliente com um problema bem parecido, mas é outra história, é outra sensação, é outra pessoa com outras características, né? Então é interessante, eu acho que no nosso papel, trabalhando com a espiritualidade, a autocura, né? Nós precisamos usar muito a intuição, né? E o Jung dizia uma coisa muito interessante. O Jung dizia assim: use todas as técnicas, aprenda todas as técnicas, porém, quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Né? E eu gosto de chamar, eu trabalho com psicologia transpessoal, psicoterapia transpessoal, mas eu gosto de chamar de psicoterapia integral também. Por quê? Porque a gente procura trabalhar aspectos físicos, porque a pessoa vem com um problema de ansiedade, mas eu vou ver como é que ela se alimenta, qual é o estilo de vida, quais são os hábitos, se ela toma sol ou não, porque tudo isso mexe com a energia da pessoa. Como é que ela lida com ressentimentos, como é que ela lida com mágoas. Até teve um jovem, né, que há pouco tempo, ele, eu digo, uma pessoa de 30 e poucos anos, né, e até formado numa das áreas de comportamento e tudo, mas assim se queixando e dizendo que a depressão era uma condição, que já nem era uma doença, que é uma coisa que ele tinha que compreender. Agora, é uma pessoa que tem mágoas com irmãos, né? É uma pessoa que, digamos assim, não acredita em espiritualidade, nós sabemos, não acredita que existem leis espirituais como causa e efeito, como essa lei do equilíbrio entre uns e outros, que cada coisa tem o seu lugar, que nós também temos um lugar dentro da família. Então, na verdade, para a pessoa se tornar saudável, ela precisa ter conhecimento, precisa estar sensível, ser empática, né? Porque, por exemplo, na depressão, uma pessoa que presta um serviço voluntário, que auxilia os outros, que entra num processo assim de auxílio, de compaixão, isso tem um efeito antidepressivo impressionante, né? A gente sabe de muitas pessoas que a partir do momento que passaram a dedicar, inclusive, um trabalho voluntário, essas pessoas, muitas se curaram de problemas. Tem um caso específico, inclusive, de uma pessoa que tinha um câncer bastante avançado, e aí a prima ficou com AIDS, e ela foi se dedicando inteiramente para cuidar da prima e tal, e o câncer teve uma remissão espontânea. Sim. Né? A Lê Fernandes falou o seguinte, ó, em 2 anos perdeu quase toda a família, a mãe dela está muito doente, pode ter alguma relação espiritual para tantos acontecimentos de luto? Na minha opinião, pode sim, tá? Mas teria que investigar, tá? A gente falar aqui seria uma mera, né? Tem que investigar. É. Tem que entender, né, todo um processo, fazer uma constelação, que nem o doutor falou, né, para colocar todos esses elementos aí, né, seria importante para aí sim entender o que aconteceu, né? Fazer um E cada registro caso é um também. caso também, né? Exatamente, um registro, a resposta vem, isso é certo, Eu porque, tive porque já uma, aparece tudo. sim, eu tive uma situação quando eu era bem jovem, assim, tipo, aos 15 anos, né? Eu perdi um sobrinho de uma irmã que quando ela tinha, assim, antes de eu nascer, né? Ela perdeu dois bebês, um se enrolou no lençol e morreu, né? E quando eu estava na barriga da minha mãe, aí o segundo sobrinho também morreu. Eu não sei exatamente, um dos dois eu não sei como é que foi, mas o outro se enrolou nos lençóis. Bom, aos 15 anos,
um sobrinho meu, um dia muito frio, um cara convidou ele para caçar, ele não queria ir, mas foi, né? E aí mataram uma ave, né? Acho que codorna, né? E aí quando acertou a codorna, ele se atirou no lago para pegar, né? Mas estava geladíssimo e o coração não aguentou. Aí, na época, eu já estava estudando parapsicologia, eu disse para um sobrinho, né, da minha idade, um pouco menos, diz, olha, isso, cuidado porque pode acontecer de novo, porque a tua mãe diz muito assim, não vai viajar porque pode ter um acidente, não vai no rio porque pode se afogar, né, e ela dizia muito isso. E aí, 3 anos depois, aí uma sobrinha minha que passou no concurso do Banco do Brasil, que na época também passei, né, ela foi para a Bahia. E até aconteceu uma coisa interessante, que naquele momento nós fazíamos aquele trabalho com o copo, né? A tábua Ouija, né? E eu ali, aí eu perguntava, é um espírito ou é o poder da mente? E teve um momento que diz o poder da mente. Não sei se a gente induziu ou o quê, né? Mas os espíritos, nós somos espíritos também, né? E aí a gente perguntou o que vai acontecer, né? Com a minha sobrinha e tal. E ela diz, vai passar no Banco do Brasil e tal, vai viajar. E aí, quando chegou no Natal, assim, o copo parou e não respondia. A gente perguntou, o que vai acontecer? Aí o copo disse, acidente. Pá, todo mundo ficou meio assustado e a gente não mexeu mais com o copo. Acredita que no dia 24 de dezembro, né, eles estavam voltando numa festa e bateram de frente com um ônibus, né? E a minha irmã, às 3 horas da manhã, no caso em Ijuí, né? Ela acordou como se tivesse batido uma marretada na cabeça e disse, o que que houve, o que que houve, o que que houve? E não parou mais meu Deus, algo aconteceu e tal. Às 9 da manhã chegou a notícia. Né? E aí, veja que o Foi que eu tinha dito... é a mesma pessoa, perdeu todos esses filhos? Exatamente. E aí, Meu 3 anos depois, que eu disse para o meu sobrinho aos 15, né? Aos 18 aconteceu isso, e quando eu tinha algo assim como uns 22, né? Foi uns 3, 4 anos depois, daí um outro sobrinho, que nós brincávamos juntos, né? Ele foi para ele foi para a Amazônia, Mas não é da mesma pessoa, não é filho da mesma pessoa. filho da mesma pessoa. Mas quantos filhos ela tinha? Ela tinha 9 filhos e perdeu 5. Nossa, E perdeu senhor. 5. E daí esse sobrinho, que a gente tinha um clubinho secreto lá quando tinha 10, 12 anos, ele era um pouco mais velho que eu, ele, veja, sendo zootecnista, sabendo que tinha que se vacinar, parece que ele não se vacinou. E foi lá para a Amazônia e aí pegou malária, né? Só que eles demoraram para identificar, né? E eu me lembro que era 22, 23 anos, eu cheguei assim, né? Eu me lembro que eu trabalhava no Banco do Brasil, pedi dispensa, disse, olha, se alguém acredita no milagre, sou eu. E eu fui lá fiquei quando eu cheguei lá de manhã, né? Ele tinha, a, a médica tinha dito que ele tinha 3% de possibilidade de cura. Eu fiquei o dia inteiro ali mentalizando e gostava muito dele, né? E de noite eu fui descansar. No dia seguinte eu não acordei, porque na época eu não estava assim tão preparado e eu imaginava dando a minha energia para ele. Claro, eu me desvitalizei completamente. No dia seguinte, consegui levantar da cama às 4 horas da tarde. E aí, ele estava com 90% de possibilidade de cura. Ele já estava com reações e tudo de noite, né? Mas aí a gente voltou para Porto Alegre, bem contente, porque ele estava já se mexendo, se comunicando e tudo. E aí a hemodiálise não venceu, né? O rim artificial, né? E aí quando nós chegamos em Porto Alegre, vamos ter que voltar. E voltamos.
né? Então foi uma coisa muito forte. E isso, então, ilustra esse caso da pergunta, né? Sim. Que, assim, a gente chama na constelação isso de uma maldição, né? Agora, como é que essa maldição se estabeleceu? Se isso estava previsto devido a condições, a gente não sabe. Mas o interessante foi que aos 15 anos eu disse para o meu sobrinho que havia toda uma condição ali que podia promover outras situações. Aconteceu mais 2 vezes. Então, quer dizer, se houve essa previsão com base no conhecimento da parapsicologia, é sinal que, né, tem uma certa lógica, né? Sim. Agora, Não, o com que é que certeza. acontece? Cada caso é um caso. Eu fiquei muitos anos tentando estudar, né? Eu, na época, eu liguei assim, com o fato dela colocar muito isso, ó, não faz isso que acontece aquilo e tal, por aí vai, né? Sim, na verdade, ela já estava meio que condicionando as coisas, né? Ela já estava dando como se fosse um direcionamento, né? Ela estava criando uma realidade, né? Ela sem entender que estava fazendo isso, né? Ela estava criando uma realidade. E aí as coisas estavam indo para Exatamente. essa É, realidade. a gente nunca sabe, né? Mas assim, Sim, tem coisas que nos orientam a poder entender, pelo menos, né? sim. E foi uma coisa assim que a Claro minha. que ninguém faz isso porque quer, né? É, Mas esse poder desse pensamento, essa força, né, de ir falando coisas, né? São isso. crenças, né? Então, eu acredito que tenha a ver, né, com coisas ligadas à constelação. E aí, eu, no meu processo de terapia, né, porque nós, como terapeutas, psicólogos, a gente entende muito essa questão, assim, dessa relação com a vida, com os traumas, né? E eu, quando eu fiz a formação em constelação, uma das formações, eu fiz uma autobiografia de 147 páginas. Mas eu contei a história desde antes, né? Todo o contexto da época. Enfim, fui até onde eu pude na pesquisa. E aí eu me dei conta, né? Naquele momento, que eu tinha, assim, alguns períodos de depressão e tal, né? E aí eu vi que quando eu estava na barriga da minha mãe, foi quando morreu essa sobrinha, né? Criança, né? E claro Sim, que toda a família ficou abalado. muito abalada, né? E isso me pegou. Aí que eu fui fazendo um trabalho, né, com a constelação, um trabalho com o processo de autoterapia, com a auto-hipnose, enfim. A gente tem muitas ferramentas, né? Tem momentos que dá para combinar várias ferramentas. Agora, a gente vê assim que enquanto nós estamos vivos, nós vamos descobrindo e vamos decifrando esse mistério que cada um de nós é, né? Sim, com Aí tem certeza. uma pergunta, né? A Digene disse: quando se vê em tela mental cenas praticamente reais, o que de fato acontece? Quer dizer, quando prevê, né, algo, bom, Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor isso, tá, Digene? Eu também fiquei é, pensando, né? Isso aí é quando você tá meditando, quando você vê, né? Vem um flash, né? Qual é o contexto disso? Porque se você tá dormindo e vê as cenas é uma coisa, se você tá acordado e vê as cenas é outra coisa, né? Então tem que só precisamos que tu contextualize aí para a gente entender. A Laís aqui tá agradecendo, né? Que live linda, gratidão, Adriane, doutora Dani, agradeço as palavras, seus conselhos, doutor. Ela vai começar a ajudar o próximo, né? Deus abençoe você, se sentindo melhor, que legal. pois é. A Fê disse assim, peraí. Eu vou atrás da constelação familiar. Muito obrigado. Me preocupo comigo. Ó, o doutor, ele faz constelação familiar, tá? Chama ele aqui, Isso tem o também. telefone dele, ele trabalha com constelação, faz constelação online, inclusive, e é muito bom, né? É um dos melhores aqui de Porto Alegre, com certeza. Grato pela Com bondade. certeza. Não, muito obrigado, me preocupo comigo devido a isso, exemplo, parte pai. Sim, gente, eu sempre digo, né? Sim. Qual é o valor Mas do então, sofrimento? Qual é o daí valor disso, tinha. né? Então, assim, se eu entendi bem, Jenny, é o seguinte: quando. Eu não estou vendo agora. O que, que houve? Ó, Só um a pouquinho. Digeniase, quando ela tá acordada, eu acho que ela tem as cenas, né? Vê as cenas, né?
O que houve? Que eu parei de ouvir. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô vendo. Uhum. Deixa eu ver. Alô? Oi, oi, tô escutando. Agora Pode deu, é que falar. eu tinha assumido o som, Uhum, né? Mas então, uhum. quando se vê na tela mental, uma coisa que eu aprendi também bem cedo é que quando você tem um sonho de algo negativo, de algo que pode acontecer, a gente ainda pode interferir com aquilo, né? Buscando guarnição divina, né? Se Sim. protegendo e a gente pode, ainda é possível mudar, né? Agora, realmente tem coisas que eu não entendo, né? Por exemplo, aquela situação do copo lá, né? Que deu o dia que ia acontecer, e aí eu fiquei naquela dúvida, né? Quando aconteceu, pô, será que de alguma forma nós interferimos ou será que já estava previsto? Será que o fato né, aquilo ajudou até a promover, né? Eu fiquei num certo conflito na época, né? Então, mas o fato é que tem algumas coisas já estudadas nesse sentido, de uma pessoa que viu o avião explodindo e tal, e ela começou a mentalizar, e o avião fez um pouso forçado depois, mas ninguém morreu, né? Então isso é muito interessante. Agora, tem coisas interessantes, né? Porque aquele voo que lá em São Paulo, que o avião entrou no hangar e tal, né? Eu O tinha uma voo da irmã que TAM? tinha Da TAM? passagem, é, exatamente. E a minha irmã, ela tinha passagem comprada para aquele dia. E aí, no último dia, assim, deu uma coisa, não, vamos mudar o horário da passagem, porque não sei o que lá, e ela mudou e escapou. E um outro amigo de São Paulo, que também ia viajar naquele dia, no dia não se sentiu bem e não foi. Escaparam, né? Então são coisas interessantes isso, né? Não estavam no karma coletivo, né? É, Existia um desencarne coletivo ali, né? Essas pessoas combinam, né? Desencarnar juntos. a Jenny está explicando aqui também, né, que num trabalho de Axis, eu comecei a ver na minha tela mental cenas. Então aí, nesse caso, a gente faz uma oração e a gente visualiza tudo se encaminhando de uma forma positiva, né? E aí entra a fé da pessoa também, né? Sim, Que é uma muito coisa que é importante. importante a gente também perguntar, né? Se for uma coisa ruim, perguntar o que é isso? O que eu Hum. faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como faço para mudar isso? Vai fazendo essas perguntas que você vai ver que aí essas telas mentais vão ter mais clareza para você. E aí, a partir disso, você se conecta, né, com as respostas, não mais com as, né, com os pontos de interrogação que estão trazendo para ti, né? Porque tu tá tendo dificuldade de interpretar isso, pelo que eu entendi, né? Uhum. Ó, a Marine, ó, a Sim. O que aconteceu aí? De vez em quando tem caído, né? Ok. A É. Marinel disse assim, ó, toda vez que ela se sente mal, ela sabe que alguém vai morrer, né? Alguém morre, ela não sabe, mas ela começa a se sentir mal. Depois que ela sabe a notícia, passa. Porque nós, na verdade, como eu disse, a primeira coisa que eu estudei foi para psicologia, né? Quando eu comecei a estudar para hipnose, eu tinha na minha cidade um senhor que ele era um estudioso, né? Então foi uma espécie de um mentor bem cedo. E, e isso tudo a parapsicologia estuda, né? E tem pessoas que têm visões, inclusive de ver a pessoa no momento que acontece isso, né? Sim. E são pressentimentos, porque nós temos uma sensibilidade muito maior. Na verdade, eu entendo que todas as pessoas têm telepatia, né? Sim. Porém, se eu não acredito, eu vou suprimir nas minhas percepções, vou achar que tudo é coincidência, não vou dar bola, né? Sim. Agora, tem pessoas que têm essa sensibilidade, junta com o conhecimento, aí a coisa anda de uma forma diferente, né? Com certeza. Então, então eu vejo assim que nós temos que estar atentos e quando a gente percebe as coisas, buscar essa conexão com o mundo espiritual e buscar a guarnição. Você sabe que me aconteceu uma coisa, uma vez estava eu e a minha esposa
aguardando uma lotação, o nosso carro teve um problema, e nós estávamos aguardando, nós tínhamos uma clínica na época ali perto do Parcão, e estávamos ali, aí 9h30 da noite, todas as lotações passaram, ficou só eu e ela, e aí eu peguei o celular, né, e comecei a mexer, ela, guarda esse celular aí e tal. Ela não terminou de falar, tinha um cara assim, alto, com capuz, né, e esse cara chegou com um revólver na mão e diz, me passa o celular. E aí eu olhei para ele e veio uma energia, assim, uma força, e eu disse, então me mata. Mas eu olhei no fundo do olho dele, assim, sabe, e me deu uma serenidade búdica, assim, então me mata. E ele ficou paralisado, não conseguiu mais se mexer. Naquele momento estava chegando a lotação. E a minha mulher me pegou pelo braço, tu tá louco, quer morrer, morre sozinho, me puxou para dentro. E ele ficou ali, a gente olhou para trás e estava parado ali na mesma situação. Então, o que, que aconteceu? Aí ela disse assim, eu estava fazendo uma oração para São Miguel, eu disse, então foi isso. Mas foi algo impressionante. Agora, acalmar ela não foi fácil, né? Porque, mas assim, foi uma situação que eu corri um risco impressionante, mas me veio aquela intuição, aquela força, né? Então, quando nós temos mais fé, nós nos abrimos também para coisas dessa natureza, né? Com certeza. Por A isso que é Rosane, importante o conhecimento, sim. a Rosa disse que está assistindo direto de Montevidéu. A Vera disse o seguinte, que ela sonhava com premonições, depois ela rezou muito e isso parou, né? Mas muitas vezes, né, Vera, você ter bloqueado essa tua mediunidade, esse mediar, né? Isso aí pode estar causando vários conflitos hoje na tua vida presente, né? Porque você parou um fluxo de algo que era bem interessante, bem importante ter desenvolvido, né? E não estou falando de ser um médium, mas sim não bloquear o fluxo, né? Esse fluxo dessas informações que vinham para ti. Mas E uma coisa que ajuda, é a gente não ter medo, né? De sim. fenômenos, porque tem pessoas que ficam com muito medo, assim, dessas coisas, né? E tem muita gente que tem medo do espírito. Nós temos que considerar que nós somos espíritos, apenas estamos encarnados, né? Então, porque o medo às vezes se torna uma previsão que se autocumpre, Sim. né? E quando eu falei daquela situação familiar, né? A minha irmã, provavelmente pelo trauma das crianças pequenininhas, né? Ela ficou com muito medo de perder os filhos, mas aí ao repetir, né? Não vai no rio que se afoga, não vai longe que vai ter acidente, aquilo repetido, as crianças, ficou no subconsciente, provavelmente. É a explicação que a gente tem, né? E a Sim, gente não sim, sabe sim. que outras coisas Nunca que vai estão saber o que envolvidas. aconteceu, né? Se isso é numa previsão, né? Mas com certeza, né? É, e isso existe nas constelações, então tem vários casos estudados assim, de coisas que se repetem, né? E eu me lembro também que eu tratei uma pessoa aqui em Porto Alegre, e o pai dele tinha morrido aos 44 anos. Tinha alcoolismo. O irmão com alcoolismo morreu aos 44 anos. Quando ele chegou aos 43, ele veio fazer terapia comigo, ele estava apavorado. E aí eu fui mostrando para eles, olha, ambos tiveram alcoolismo, você não, e tal. Então a probabilidade. Agora foi assim um trabalho para tirar aquilo da mente dele, né? Sim. E Porque eu esse vejo na medo minha podia vida, ter sim, levado ele à morte, né? De alguma forma, até o ataque do coração, sim, né? sim, exatamente. Porque isso tem uma marca profunda, né, na vida da pessoa. E o que me chamou a atenção naquela situação que eu falei da minha família, né, que até ontem, né, ontem partiu o esposo de uma outra sobrinha, né, mas também já estava bem idoso, né, e estava com problema degenerativo, estava previsto, né. Mas então, o que acontece? Assim, o que me chamou muita atenção, que foi num período de 3 anos e pouco, dos 15, depois 18 e pouco, e depois em torno de 22. Então, parece algo assim né, que tem
tem uma certa lógica que a gente não sabe qual é, mas então essas coisas não são assim puramente casuais. E aconteceu outra coisa também com um primo meu, né, que já é segundo primo, e, e ele morreu num caminhão, ele bateu um carro dele em alta velocidade, né? Um carro bateu num caminhão de leite. E aí, né, o filho ficou muito impactado por aquilo, né? E há uns 2 anos atrás aconteceu a mesma coisa, bateu num caminhão de leite. Aí as pessoas ficaram, mas será que ele provocou isso? Será que, né? Consciente Medo, ou né? inconscientemente, né? Então são coisas assim que quando algo não é bem resolvido, precisa ser trabalhado, precisa ser digerido, precisa ser assimilado. E para isso que serve então a hipnose, para isso Sim, que serve essas técnicas, né? sim. Esse conjunto de recursos que nós temos hoje, que hoje nós temos a hipnose, ele já existe desde a Babilônia, né? Até uma vez eu fiz um trabalho numerológico, né? Um cara em São Paulo que é bem evidente, ele disse, não, tu já faz hipnose desde os caldeus da Babilônia. Aí eu fiquei na dúvida, será, né? Só que né, você não era monge, depois na próxima encarnação tu caía na gandaia. Depois, e aí ele me contou toda uma história, né? Então a gente não sabe, né? E agora eu sinceramente acredito, né, que o nosso espírito ele tem uma continuidade e isso tem um sentido, né, o sentido de uma evolução e que nós trazemos para cá alguns vícios ainda, né, que não resolvemos e nós trazemos também um processo evolutivo. Eu acredito que nós estamos todos a caminho da casa do Pai, né, dentro de uma visão Com certeza. espiritualista, né? Não, a pessoa aqui, ó, a Dijane botou que ela era, né, paranormal, isso é Paranormal. dito Uhum, pelos parapsicólogos, né? E uhum. A Lê disse que na noite que o pai dela desencarnou, apareceu em sonho, né? Isso que já tinha as respostas, né? Quando foi pela manhã, ela coisa. Acontece, né? Quando a gente tem uma ligação muito forte com algum ente querido, né? Eles se comunicam de alguma forma para trazer algum tipo de conforto, né? Então, que lindo que aconteceu isso. Então, doutor, eu gostaria que o senhor se encaminhasse aí para suas considerações finais. Estamos no finalzinho aqui. Eu, eu amanhã eu começo às 5 da manhã, eu acordo, 6 horas da manhã eu tenho live, dou aula, então eu tenho que Sim. dormir. Bem, então o que eu quero convidar o pessoal para me seguir no Instagram, né? Tá? Veronice.sab, né? E Uhum. também tem o meu canal no YouTube e na minha bio do Instagram, né? Ali então tem o meu Linktree, né? É só entrar no Instagram, na bio ali, e ali você pode obter um e-book, né? Um e-book a respeito de ansiedade que aprofunda bastante a ansiedade, expande, coloca todos os Uhum. sintomas também. E aí você Sim. pode receber esse e-book, né? E quem quiser me acompanhar no YouTube, eu estou publicando minhas lives lá. Eu estou fazendo uma meditação às 8 da manhã, chamado Acordar, que Uhum. é medite conosco e dê mais cor, sentido e propósito à nossa vida, né? Então, o que que isso quer dizer? Aí vem toda a questão de autorresponsabilidade. E aí, cada manhã, eu trabalho essa cocriação de uma forma diferente, dentro das leis naturais, dentro das leis espirituais. E quando a gente tem coisas do passado que a gente precisa curar, aí temos então esses recursos todos, né, que a gente pode aprender assim a neutralizar, porque eu penso que nós estamos aqui para transformar o chumbo em ouro, né, como diziam os alquimistas, né? Verdade. Ou seja, os elementos mais densos da nossa natureza, a nossa sombra em luz, nosso inverno em primavera, né? E nós, então, a vida só tem sentido, dentro do que eu compreendo, se nós aprendemos a andar a favor da corrente, né? E aí a Jenny, eu vejo que está perguntando aqui se a paranormalidade é eterna ou é um episódio. Eu acho que existem vários fatores. Eu verifico em mim, por exemplo,
que a minha paranormalidade e a minha intuição se manifesta mais quando eu estou com o meu coração mais livre de mágoas, quando eu estou mais em paz comigo mesmo, eu acho que a gente pode ajudar esse processo, né? E na verdade a paranormalidade eu entendo que é também a espiritualidade mais manifesta na nossa vida, é quando o fluxo de energia é livre. Mas a gente pode ajudar, porque eu verifico isso, né? Tem períodos na minha vida que parece que a intuição não dava porque estava muito materializado e tal. Agora, no momento que praticava a meditação mais diariamente, estava mais em paz e resolvia. E às vezes tem coisas que são persistentes na nossa vida, né? Que a gente tem que trabalhar, tem que curar. E às vezes a pessoa é muito sensível a mágoas, muito suscetível, e às vezes se coloca no lugar de vítima, às vezes por todo um processo que tem que curar na nossa infância e às vezes na nossa ancestralidade, né? Verdade. E a Vera entra em contato, Vera, a gente já tinha conversado esses dias, né? É só entrar em contato e a gente conversa, né? Mas então, fica o meu site, que é o SABBI, o meu sobrenome aí. As pessoas podem entrar em contato. E eu agradeço e me desculpe o pequeno atraso, mas a Adriana, competente como é, eu sei que conseguiu passar muita coisa boa para vocês quando eu não cheguei. Tá bom? Agradeço mais uma vez, Adriana. Temos uma amizade aí de longos anos. Com E certeza. uma admiração mútua, né? Pelo teu Com trabalho que eu certeza. tenho. E Certeza. a Então, gente pessoal, não segue aí grato. esqueçam de ir aqui na descrição do vídeo, tem o grupo lá da formação, né? Proteção e ancoragem. Amanhã nós vamos para a 14ª aula. Todas as aulas, gente, elas são independentes, tá? Então, você pode começar da onde que você quiser, que sempre, todos os dias, é totalmente gratuito e é para ajudar, de verdade. É um projeto que eu comecei para realmente ajudar as pessoas a entender um pouco mais de espiritualidade, entender um pouco mais desses momentos aí. E todas essas dúvidas, né, a gente procura também sanar dentro desse curso, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a E gente mais que, uma vez. e que sejamos a transformação que desejamos para o mundo, tá? Com certeza, E com se certeza. alguém quiser, assim, eu faço um trabalho online também, né? Uhum. E também atuo com técnicas de cura à distância, em alguns casos, né? Sim. Mas, assim, hoje eu tenho consultório ao lado do Shopping Valley também. E agradeço, então, mais uma vez o Obrigada, doutor. contato e Obrigada. seguimos Obrigada. trabalhando na nossa missão de vida. Vamos aí entregar nossa mensagem ao mundo, né? Obrigada a todos. Fiquem com Isso. Deus e Felicidade. namastê. Namastê. Gratidão.